O primeiro barraco como servidora pública, a gente não esquece, né? Eu tinha acabado de chegar num serviço público, era 2014, e fui pro meu primeiro setor, que não existe mais, que é o setor de benefícios e assistência médica. E aí me colocaram numa sala com as 3 homens. E desses 3 homens, eu percebi de cara que um deles não foi com a minha cara, assim, imediato. Eu acho que é coisa de outras vidas, gente. Só pode, porque não tinha dado tempo nem do homem pegar ranço de mim por algum motivo. Eu já cheguei e percebi que ele não foi com a minha cara, sabe? Mas eu sou adepta, eu tenho um lema de vida que é: a gente não vai pro trabalho fazer amigos, a gente vai trabalhar. Então aquilo em nenhum momento me incomodava. Claro que se a gente estiver em um ambiente de trabalho onde a gente se dá bem com todo mundo, né, acolhedor, é muito melhor. Os outros 2 rapazes, né, me tratavam super bem, eram super pacientes, me ensinavam o trabalho. E ele era muito ríspido, muito na dele, não trocava nenhuma palavra comigo, ele não me passava recados. Mas eu aqui, como dizia um amigo meu, 12 por 8, pressão, sempre na minha. Até que um dia, todo mundo tinha na mesa, os 4, né? Tinha na mesa um conjuntinho de carimbos, que eram carimbos iguais para todo mundo, que era aquele em branco, para colocar atrás de folhas em branco, aquele carimbo de confere com original, o carimbo de que a gente colocava numeração em folhas, que era na época de processos físicos, né? E tinha o nosso carimbo, que esse era nosso. Os outros eram, quem quisesse podia pegar, mas cada pessoa tinha um conjunto em sua mesa. E eu tinha lá a minha caixinha com os carimbos que todo mundo tinha. Ele tinha na mesa dele, os outros 2 tinham também, e eu tinha na minha mesa. Aí um dia eu cheguei pra trabalhar, ele chegava bem cedinho, chegava mais cedo que eu. E eu também sempre fui de chegar cedo no trabalho. E a minha caixinha de carimbos não estava ali. Aí eu disse que estranho, eu comecei, como eu tava precisando, né, pra carimbar os processos, comecei a procurar, não tava nas minhas gavetas, não tava em cima, não tava em lugar nenhum. E aí eu comecei a abrir as gavetas dos outros, porque assim, o serviço público, gente, aquele ali não é nosso, né, enfim, é do serviço público. Ali a gente tem as nossas coisinhas pessoais, mas, enfim. Aí eu abri as gavetas e minha caixinha de carimbos estava na gaveta dele. Aí eu peguei a minha caixinha e botei na minha mesa e comecei a trabalhar, né? Até que, não sei, em determinado momento, eu disse: nossa, mas a minha caixinha de carimbos não estava aqui na minha mesa. Ele falou assim: os carimbos não são seus, são do serviço público. Mas claro, eu usei a expressão, a força de expressão, porque todo mundo tinha. Se fosse uma caixinha para todo mundo, né? Mas não, cada um tinha suas, não tinha por que ele pegar a minha caixinha de carimbos, né? Na vida. Aí já, beleza, entubei aquilo que... Eu disse: não, aí não, eu respondi. Eu disse: não, eu entendo, não tô dizendo que é meu. Tô dizendo os carimbos que eu uso, que todo mundo tem igual. Você inclusive tem os seus, e ele nem respondeu. Aí beleza. Eu já vi que o homem não gostava de mim. Mas mais uma vez, não vou pro trabalho fazer amigos. Falei: vou fazer meu trabalho, né? Vou fazer minha parte aqui. Não quero que ninguém goste de mim, não. Apenas me respeite e me trate bem. Passou, e eu notava que ele queria, de toda forma, me tirar do prumo, sabe? Que eu explodisse com alguma coisa. Ele queria que eu fizesse algum barraco por causa desses carimbos, sabe? E eu, nem aí. Até que um dia, isso era na época, eu acho que a presidente do Brasil era a Dilma. E, obviamente, respeito a posição política de todo mundo, tenho a minha. Sendo que neste dia, ele estava fazendo ali como uma forma pessoal para me atingir. Ele começou a falar da Dilma como mulher, não como política. Ele começou a chamar a mulher de vagabundo, pira, próstito, ou... Então, assim, aquilo começou a me incomodar porque ele estava xingando uma mulher na minha frente, sabe? E eu era a única mulher da sala. Sendo que ele não se contentava e continuava aquela pira. E eu tentando não ouvir aquilo, sabe? Ai, meu Deus, não é com você. Porque realmente não era pra mim, mas ele queria me atingir. Era nítido, assim. Ele queria que aquilo chegasse a me irritar. E ele conseguiu. Porque ele não parava de xingar a Dilma como mulher. Ele xinga. Se ele falasse ali posição política, o que ela fez, chamasse do que fosse. Gente, nada. E aí teve um momento em que eu não aguentei. Porque como ele era servidor antigo e eu era servidora nova... Eu estava muito mais por dentro do código de ética, né, das coisas que ele provavelmente nem estudou para entrar ali. E aí eu falei: ô fulano, você não acha que você tá usando palavras muito pesadas para se referir a uma mulher, não? E a única mulher dessa sala sou eu, você não acha que... Sei lá, espera eu sair, espera eu não estar na sala.
Ou então fale dela com uma política, com uma posição política, se você quiser, não me importa. Agora você se referir com essas palavras de baixo calão, na minha frente, né, se referindo a uma mulher, coisa feia. Aí ele falou, sabe o que, gente? Ele achou que ele tava lidando com uma coitada que acabou de... eu não sei sinceramente nem porque que ele falou assim, você chegou agora e já quer falar, minha filha? Cala a boca. Minha gente, não prestou, não. Eu disse, engraçado, eu estudei tanta lei para entrar nesse concurso, senhor. 8666, 8.112, a Constituição Federal, e nenhuma delas, posso estar enganada, mas aí você vai me citar o artigo e o parágrafo, tem dizendo em que momento um servidor público pode começar a falar. Porque se você achar esse artigo e me disser a partir de tantos meses o servidor público novo, empossado, ele pode abrir a boca para falar. Aí eu só começo a falar quando eu puder. Agora, eu desconheço que tem um tempo que eu possa falar. Que eu saiba, não tem não, mas se você tiver aí o artigo, um embasamento jurídico para eu não falar, aí você me fala que eu fico calada. Este homem ficou louco. Aí eu disse, então, já que você não tem o embasamento, porque eu sabia que não existia isso, não existe isso, gente. Você não pode falar. Quem não podia estar fazendo aquilo era ele, né? Aí eu disse outra coisa, tá? Eu acho muito prudente pra você o senhor ler o código de ética do servidor público, que você tá descumprindo ele. Talvez você esteja desatualizado, né? Mas eu tô super atualizada, porque eu acabei de entrar no serviço público, eu tenho um código de ética decoradinho aqui. Se quiser, inclusive, eu cito aqui o artigo e o parágrafo em que o senhor está, né, infringindo o código de ética do servidor público. Ele ficou louco, disse que naquela sala as pessoas tinham que entrar naquela sala. Resumindo, me tiraram daquela sala. E me colocaram em uma outra sala do mesmo setor, que eu adorei. A sala nova que me colocaram, eu me dei bem com todas as pessoas. Eu realmente fiz amizades com as pessoas dessa nova sala, mas era do mesmo setor. Eu sempre cruzava com ele só faltava bufado quando passava por ele. Sabe, parecia um boi. E aí a gente entra no quesito, que depois eu descobri quando eu fui para outra sala. Ele estava respondendo a um processo administrativo disciplinar por desvio de dinheiro público. Que esse negócio já rolava ali uns 10 anos, sabe? Parece que ele já tinha perdido, aí recorreu. Mas, problema dele, né? Eu não sei se isso influenciava ele ser tão mal-humorado. Mas passou um bom tempo, que eu tava lá assim, 1 ano mais ou menos, mas do processo dele já fazia mais de 10 anos. E ele recebeu a punição de demissão. Demissão no serviço público é uma punição, gente. Não é como você é demitido no seletista, não. Que é simplesmente o empregador não quer mais seu serviço e lhe demite. Isso não é uma punição. Mas no serviço público, demissão é uma punição, certo? E ele foi demitido. Saiu no Diário Oficial. Cheguei pra trabalhar, ainda lembro. E a minha amiga da minha sala, ela falou, você não sabe, leia aqui o Diário Oficial. E estava lá o nome dele estampado, com a punição, com o crime que ele cometeu, com tudo. Então esse foi o primeiro barraco do que eu passei no serviço público. Existem outros. Mas eu já vou engatar algo que aconteceu neste mesmo setor. O que acontece? Nesta época, eu era blogueirinha, digamos assim, do ramo do concurso público, né? Eu tinha um perfil no Instagram enorme, chamado Ritmo de Concurseiro. Eu era bem famosinha neste nicho. Inclusive, eu não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa introvertida. E aquilo me assustava um pouco, porque às vezes eu ia almoçar no centro da cidade. O centro da cidade do Rio de Janeiro tem muita galera concursada, né? Ou fazendo concurso, que trabalha em órgãos públicos. E o pessoal me conhecia. E era muito estranho, porque aconteciam várias situações. Tipo, eu tava almoçando sozinha em um restaurante no centro. E alguém chegava perto de mim e falava, Ritmo. Aí eu já olhava meio assim, falava, me dá um abraço. Assim, gente, era muito estranho pra mim aquilo ali. Porque eu não entendia, sabe? Como que as pessoas me conheciam. Era meio louco na minha cabeça. Eu apenas, assim, chegava lá e falava no meu Instagram, né? E falava sobre concurso público, dava dicas do caminho que eu percorri. Mas eu nunca fui nenhum especialista nisso. E cheguei a quase 500 mil seguidores lá. Eu tinha muitas parcerias, eu ganhava livros, material de papelaria. E eu fazia alguns stories no meu trabalho neste setor, já na minha sala nova. Gente, na época, os stories eram de 15 segundos. E esses stories eu fazia em meus horários ou de almoço, ou de descanso. E eram stories bem bobos, nada demais. Eu não mostrava o serviço público, eu não mostrava... Era uma coisa bem infamável e tal. E o ambiente era muito agradável, porque todo mundo se dava bem nessa sala. Então todo mundo entrava na onda dos meus stories. Ok, até aí tudo bem.
Teve uma ocasião também que eu tava no elevador, porque esse prédio que a gente trabalhava antes, a gente dividia o prédio com o TRT, segunda instância, onde ficam os desembargadores, né? Aí eu tava no elevador, tava cheio de gente, tudo empaletosado e tal. Aí, do nada, o elevador todo em silêncio, uma moça, Ritmo, me dá um abraço. Gente, todo mundo olhou, porque acho que o povo olhou e falou assim, quem é essa, né? Quem é essa que a outra tá pedindo um abraço como se fosse famosa? E eu, morta, dei um abraço na menina e tal. Então acontecia vários episódios assim. Até que um dia eu cheguei para trabalhar neste setor e simplesmente descobri que tinham me tirado do setor. Mas ninguém chegou para mim e sentou e confessou o motivo de eu estar saindo do setor. Usaram a velha desculpa, estamos fazendo rodízio, outros servidores estão sendo remanejados. Eu acho isso super válido, eu não tenho problema em mudar de setor. Eu adoro novos setores, porque a gente conhece um trabalho novo, a gente lida com novas pessoas, eu não tenho nenhum problema com mudanças. Tanto que eu saí do Natal, vim pro Rio, então mudança pra mim é algo mágico. Sendo que naquele momento, especificamente, eu estava me divorciando, eu estava muito mal psicologicamente, eu estava transtornada, eu chegava no trabalho e, sabe, eu não conseguia me concentrar. E eu cheguei para trabalhar. A minha chefe, na verdade, isso nem partiu da minha chefe, ela só veio me dar a notícia. Ela falou, e era uma coisa assim, gente, se você a pessoa também chega e fala, Rosângela, a partir de tal dia, daqui a um mês, daqui a 15 dias, você vai para outro setor. A gente se prepara, sabe, Mas simplesmente eu cheguei para trabalhar e ouvi a frase, a partir de hoje, você já está em outro setor. E a minha cabeça, ela estava um turbilhão, ela não estava preparada para receber novas informações naquele momento. E é quando eu falo para vocês que isso é uma coisa que o serviço público traz pra gente, essa segurança, né? Da gente poder argumentar, da gente poder... E aí ela até falou, se você quiser falar, a minha chefe falou, né? Se você quiser falar com a chefe geral, você vai lá e pergunta e argumenta, porque não foi uma ordem minha, veio de cima. E eu fui até a chefe geral, sentei na frente dela. Também não sei que diacho de ranço aquela mulher tinha comigo. Antes que vocês digam, ai, ninguém tem ranço de ninguém gratuito. Tem, gente. Tem, gente. Porque eu não tinha nenhum contato com aquela mulher. Eu trabalhava super bem. Eu entregava os processos não sentava em cima do processo. Então, assim, em relação ao trabalho, ninguém tinha que falar um A em relação a mim. Talvez por eu ser introspectiva, como eu falo, e tímida, e eu não era expansiva, eu não era aquela pessoa que na hora do cafezinho ia para outras salas, socializar. Eu não vou para trabalhar socializar, eu vou para trabalhar. As pessoas me vissem um pouco como antipática. Pode ser isso aí. De repente, era isso aí. Mas as pessoas precisam aprender a separar as coisas, né? Por mais que me achem antipática, ninguém é obrigado a ser simpático, ainda mais que hoje em dia que eu trabalho com o público, eu tenho a obrigação de ser educada, simpática, né, empática, saber ali o que a pessoa precisa. Agora, em ambientes internos, eu não sou obrigada a ficar rindo e, não sou. Ninguém é obrigado. A gente é obrigado a trabalhar direitinho, fazer os processos e entregar o trabalho. Então eu sentei na frente desta senhora, que era a chefe geral lá a chefe da minha chefe. E eu disse, aí falei o que eu falei aqui pra vocês. Eu disse, olha, eu não tenho nenhum problema em mudar de setor, sabe? Mas ela disse, neste momento eu queria que você tivesse um pouco de empatia. Eu tô me divorciando, eu queria que se pudesse esperar um pouquinho só mais, ou me dar mais um mês pra eu assimilar tanta coisa. Ela olhou pra mim e falou, eu não estou pedindo pra você mudar de setor. Eu estou mandando. E óbvio, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porém, eu também tenho os meus direitos, né? E na hora eu desabei, gente. Eu já tava mal por causa do divórcio, de todo aquele turbilhão na minha vida. Sabe? O meu médico, meu psiquiatra, ele fica bem próximo ao meu trabalho. Eu desci transtornada e conversei com ele. Aí eu contei pra ele, né, pro meu psiquiatra, que tinham me trocado do setor de repente, sem me falar nada, sem me dizer o que era, sem me dizer o motivo, e eu falava com o homem, estava assim, falando e chorando, e aí ele falou, Rosângela, você realmente precisa de uma licença, isso aí deixou você muito abalada e pode vir piorar a sua situação, né, de depressão, de ansiedade, e ele me deu uma licença, né, médica, de 90 dias, 3 meses. E eu fui lá, subi e entreguei a minha licença médica e fui descansar os meus 90 dias, cuidar da minha saúde mental, resolver esse lance de divórcio, assimilar as coisas.
né? Sabia que quando eu voltasse iria para um novo setor, mas aí eu teria esse tempo, né? Que o médico me deu, onde eu descansei muito, onde eu, sabe, fiz coisas, assisti séries, nem pensava em trabalho, nem... Quando eu voltei para um novo setor. A minha chefe na época do novo setor, ela estava de férias e eu queria muito saber o porquê que tinham me tirado do setor anterior e ninguém me falou. Até que uma amiga minha descobriu. E sabe qual era o motivo? Os stories que eu gravava. Os 5 stories por dia de 15 segundos, no máximo 8 stories que eu fazia, bobinhos ali meus, estavam incomodando alguém. Mas qual era deles? Chega pra mim e fala, Rosângela, olha só, mesmo que seja em seu horário de almoço, mesmo que seja no horário em que você não esteja trabalhando, a gente não quer que você grave stories aqui na sala, aqui dentro do prédio, aqui dentro do... Fala! Que aí a gente vai saber que tá incomodando os superiores e vai mudar. Eu não ia continuar fazendo. Eu ia obedecer. Mas se você está sendo mudada de setor e nem lhe conta o motivo, você vai para outro setor com os mesmos costumes, né? Alguém tem que falar para você que você está fazendo de errado. Porque também, pela lei, não tem nenhum problema gravar aquilo ali, mas não tem, não especificamente teria que estar na lei. Se estava incomodando a chefia, eu ia parar de fazer. Mas eu precisaria saber o que estava incomodando e ninguém me falou o que estava incomodando. E eu também não sei nem o que chegou no superintendente, né, gente, que eu falava. Eu sei que quando a minha chefe nova voltou de férias, ela sentou para conversar comigo. E ela falou assim, Rosângela, o que eu soube é que você gravava stories dizendo que ninguém trabalhava no serviço público, que você não estava fazendo nada, porque não tinha nada para fazer. Gente, vocês acham mesmo que eu falaria isso? No stories que eu sabia que eu estava sendo vista ali por 400 mil pessoas, minhas visualizações sempre foram altíssimas, meu engajamento sempre foi altíssimo. Eu tinha parceria com Tilibra, Bic, editora de livro, que me mandava livros com... Vocês... Só se fosse muito burra, né? Óbvio que eu nunca falei isso. Inclusive eu perguntei pra ela, lhe mostraram esses vídeos? Mas sabe por que não me falaram, gente? O motivo? Porque ninguém tinha esses vídeos, porque eles não existiam. Em nenhum momento eu gravei vídeo dizendo que eu não fazia nada, que ninguém trabalhava em serviço público, que ninguém... Em nenhum momento esses vídeos foram verdadeiros, não existiam. Por isso que ninguém chegou pra mim. Então, aí eu perguntei pra ela, lhe mostraram esses vídeos? Porque com certeza foi isso que chegou no superintendente. Tem uma servidora gravando, que tem muitos seguidores, gravando stories, gravando na rede social dela, que a gente aqui não faz nada, que a gente não trabalha. E o cara acreditou, mas acreditou também sem ver nenhuma prova, né? Ele deve ter dito troca. Gente, não sei nem o que o homem falou. Porque trocar de setor sem falar, mais uma vez, sem falar o que a pessoa está fazendo de errado, que não era isso, porque eu jamais falaria isso em stories, não ia adiantar de muita coisa, né? Se fosse o caso de eu estar falando isso, esse absurdo que eu não falei, também teriam que chegar pra mim, olha só, você tá gravando os stories, dizendo que ninguém trabalha, isso não pode, não sei o quê. Inclusive, eu sei que isso é passível de punição, né? De abrir uma sindicância, de eu falar que ninguém trabalha, isso é um absurdo. E a minha chefe foi ótima, porque ela me falou, foi a única pessoa, minha amiga descobriu, mas quem falou mesmo assim de chefia, de autoridade, foi ela. Sabe, ela que teve a coragem de dizer foi isso. Inclusive, ela nunca impediu que eu fizesse stories no novo setor. Eu chegava, eu tinha várias fotos no meu Instagram de look do dia, ela tirava minhas fotos. Ela dizia, cadê as fotos hoje do look? Todo mundo às vezes, sabe, ela disse assim, aqui não tem nenhum problema de se gravar. Quando você não tiver o que fazer, não tiver trabalho, não tiver... Porque tem alguns momentos, ainda mais no setor novo que eu fui, era aquele setor bem sazonal. Tinha época que a gente não conseguia respirar, uma época do mês, de tanto trabalho, depois dava uma acalmada, e ela nunca se preocupou com o que a gente fazia naqueles momentos mais ociosos, né? Ah, se tá lendo livro, se tá estudando, se tá estudando uma lei, porque muitas vezes a gente estuda para o trabalho, né? A gente tem que se atualizar, o servidor público tem que ficar a par de atualizações legislativas sobre o nosso trabalho. Então, a gente pode pegar esse tempo livre para estudar para ajudar no trabalho, né? Então, ela nunca se incomodou com isso. Ela queria o trabalho feito dentro do prazo. Pronto, estava feito tudo dentro do prazo. Rosângela entregou ali o que eu pedi, sem sentar em cima, sem enrolar. Ótimo, era isso que ela queria de mim e era isso que eu entregava. Tanto que esse setor eu nem saí dele, na verdade chegou a época lá da quarentena, aquela época lá conturbada que teve no mundo.
E aí todo mundo foi ficar em casa, né? Algumas pessoas trabalharam em home office, outras o trabalho não permitia que fosse feito em casa, enfim, isso é uma outra história. E esse setor foi também desfeito, depois que a gente voltou em 2022, se eu não me engano. E aí voltou cada um para um setor diferente, todo mundo se espalhou. Mas eu vim falar sobre isso mesmo, né? Sobre essas duas ocasiões que aconteceram na minha vida, que, sinceramente, eu acho que foi uma perseguição besta, né? E trocar uma pessoa de setor, mais uma vez, sem falar para ela o motivo. Vamos supor que o motivo fosse que eu chegasse atrasada todos os dias, né? Ou que eu faltasse muito. Todas essas duas coisas também são passíveis de punição. Mas antes, o chefe precisa chegar para você e pontuar isso aí. Rosângela, você está chegando atrasada todos os dias. A gente não vai aceitar isso. Aí a gente corrige. Na verdade, nem é para fazer, né? Para precisar corrigir. Mas, se for o caso de a gente estar fazendo algo de errado, o chefe precisa ser claro com a gente, né? O que a gente tá fazendo de errado, o que a gente tá fazendo que incomoda. E pronto, se tivessem chegado lá atrás pra mim e tivessem dito que os stories estavam incomodando, eu teria parado e teria continuado no setor que eu tanto gostava. Mas ok, fui pra um outro setor que eu também amava, me dava bem com todo mundo, que era o setor de pessoal. E é isso, me contar essa historinha pra vocês. Eu sempre tenho essas historinhas, eu tenho várias outras historinhas de coisas relacionadas a trabalho. E a gente vai tendo lições disso. Meu lema de vida continua sendo esse: não vou para o trabalho fazer amigos, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou fazer o que eu fiz o concurso e fui aprovada para fazer. Lá tem as atribuições, né? Dentro das atribuições não tem fazer amigos, não. A gente não pode fazer inimigos, mas não tem lá que tem que fazer amigo, não. Inclusive, uma das coisas quando a gente estuda é que não deve nem ter apreço, nem desapreço pelo coleguinha, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.